Retornamos, caríssimos estudantes, e agora, para a gente verificar aí umas questões que estão aí direcionadas sobre a temática que a gente abordou, temática muito importante que era o quê? Epidemiologia. Exatamente, caríssimos. Epidemiologia e atividade física. Então, vem comigo sem perder tempo na segunda parte da aula. Então, olha só o nosso slide. Olha lá. Aula 1.2. Exatamente. Epidemiologia e atividade física. Então, nós conversamos sobre o que, caríssimos? Nós falamos aqui, olha, eu vou até marcar para vocês, sobre epidemiologia e atividade física. A gente verificou aí, conheceu sobre os conceitos fundamentais. A gente viu que ela, a epidemiologia, ela é uma ciência básica da saúde pública. Ela está ligada aí às causas e distribuição de doenças. E ela também tem aí que se abastecer da vigilância e da pesquisa analítica. Exatamente, caríssimos estudantes, dessa pesquisa analítica. E aí a gente vai utilizar o que mais, então, de informações também, Profires? Nós vamos ter informações importantes, certo? Sobre a atividade física. E na atividade física, a gente vê ela aí como um movimento corporal e um gasto energético, que estão ligados. Vê a importância da não atividade física como fator de risco, certo? Então, a gente precisa de movimento, correto? Práticas corporais como cultura, a gente viu isso em aula também. Dentro desses conceitos fundamentais, além de epidemiologia e além de atividade física, nós conversamos e entendemos sobre o que vem a ser saúde. Exatamente. E a saúde está ligada, olha aí, ao bem-estar físico, mental e social e à condição humana multidimensional. Então, existem outras dimensões que estão interligadas aí para eu me considerar uma pessoa, saudável. Muito bem. A gente também viu ainda dentro desse contexto, fiz aqui esse mapa mental para vocês conseguirem compreender, a gente viu aí sobre os estudos epidemiológicos. E esses estudos epidemiológicos, caríssimos, ele está ligado aí a áreas de conhecimento, como as ciências sociais, como as ciências da saúde, a estatística também, certo? A gente tem objetivos aí no Brasil a se observar muito importantes. Objetivos como descrever as condições de saúde aí da população, investigar os determinantes e avaliar o impacto de ações preventivas, correto? Tudo isso, gente, ainda interligado a esses estudos epidemiológicos, a gente cria aí uma base de dados, E essa base de dados é abastecida por diversos órgãos aqui importantes como IBGE, PNS e também a Vigitel, certo? Muito bem. O que mais que nós vimos a respeito aí de epidemiologia e atividade física? Nós falamos aí sobre o quê? Comportamento e atividade física. Então, como que o comportamento humano, essa mudança nesse processo, desse ciclo aí, pode influenciar. Então, a gente tem ele dividido aí em diversos estágios de prontidão. Estágios esses, como a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação, e a gente precisa manter tudo isso, certo? Muito bem. A gente falou antes disso sobre determinantes, então a gente tem determinantes que vão influenciar aí nessas respostas. Biológicos, ligados à idade, ao sexo, à genética, socioeconômicos, ligados aí à renda, à escolaridade dessa população, ambientais como a segurança, a infraestrutura, e psicossociais que estão ligados aí ao suporte social e também à motivação aí desses indivíduos, correto? Muito bem. Que mais? Eita, professor, você fez realmente um mapa mental. Fiz para facilitar o entendimento de vocês. Depois vocês podem voltar, tirar print, aproveitar aí, que tá bem sintetizado aí, tá bem bacana essa aula, A gente viu também ligado à epidemiologia a questão do lazer, e foi o nosso finalzinho da aula, onde nós falamos que o lazer e o estilo de vida vão influenciar, Estão ligados aí ao valor pessoal, como a autonomia e a autoexpressão, o prazer, a satisfação e a saúde mental. Então, eu preciso ter momentos de lazer, eu preciso de espaço que me ofereçam esse lazer, Na minha comunidade, na minha localidade, preciso ter esses espaços.
O valor social é um direito social, a integração comunitária e também ligado aí à cidadania ativa. Então perceba o quanto que é importante a gente entender sobre epidemiologia, caríssimos. Exatamente. Revisão feita, agora é a hora da gente conferir se as nossas questões estão corretas, não é isso? Então bora lá, roda a vinheta e vamos lá para a nossa terceira parte da aula aí, que é a correção dos exercícios. Muito bem, caríssimos. Bora ver? Então, sem perder tempo, dá uma olhada na tela. Olha lá. Então, temos aí, né, as nossas dúvidas sendo tiradas. E como nós vamos fazer isso? Vamos ler juntos. Aqui, acompanha comigo essa questão, por favor. Vamos lá, então. Agora eu quero que a turma toda leia em alto e bom som junto comigo. Eu quero ouvir daqui. Eu estou em Porto Velho. Eu sei que você pode estar em Extremo, você pode estar em Vilhena, vocês podem estar no meio, né, desse percurso, mas eu quero ouvir daqui a voz de cada um de vocês, tá bom? É pedir demais? Não é, né? Então bora lá, no 3, hein? 1, 2, 3. A infraestrutura urbana e a segurança pública são fatores cruciais que moldam as escolhas de lazer e atividade física. Segundo os determinantes ambientais, a presença de parques, ciclovias e calçadas adequadas, somada à sensação de segurança no bairro, facilita a prática regular. Contudo, o acesso a esses espaços muitas vezes está condicionado a variáveis socioeconômicas, como a renda e escolaridade, que ditam a ocupação do território e o acesso a equipamentos esportivos privados. Olha que questão interessante, hein, gente? Muito bacana mesmo essa questão, hein? Realidade de muitos de nós, não é? Muito bem. Aí o que a questão pede, Profires? Olha lá, a questão vai pedir isso daqui que está em negrito sempre, tá? Vamos lá. Ao considerar a interseção entre os determinantes ambientais e socioeconômicos na promoção da saúde pública, conclui-se que inatividade física em populações vulneráveis é prioritariamente um reflexo da... O que vai preencher essa informação, gente? Agora é a nossa hora de verificar, né? Então, será que essa inatividade física nas populações que são mais vulneráveis, né? Ela é um reflexo da letra A? O que diz a letra A? Predisposição genética herdada por grupos aí de baixo nível socioeconômico. Será que é isso? Acho que não, mas vamos verificar aí mais um pouquinho, né? Letra B, inexistência de variáveis cognitivas positivas, como a autoeficácia individual. Chega a ser até meio confuso de entender, né? Letra C, falta de suporte social familiar, independente aí do ambiente urbano. Falta de suporte social familiar. Então quer dizer que eu não tenho suporte nenhum na minha casa, e aí independente de onde eu moro, do ambiente que eu moro, se pode ser na região mais urbana, então isso vai influenciar aí, então essa inatividade física. Será que é isso? Letra D, a segregação espacial e a desigualdade de acesso a infraestruturas seguras e adequadas. Olha que eu acho que a gente encontrou a nossa resposta. A gente estava falando de falta de espaços, como parques, áreas de lazer. Não foi isso que a gente conversou em aula e não foi isso que a gente falou no início dessa questão? Pois é, pode ser essa. E letra E, opção individual deliberada aí pelo comportamento sedentário em detrimento do lazer ativo. Então, é um comportamento meu mesmo, então é isso que faz esses índices aumentarem e essa inatividade aí aumentar aí na população.
Será que é só isso? Não, né, gente? Então, qual é a resposta certa, Profires? Se você marcou a letra D, exatamente. Então, a gente está falando sobre segregação, né, espacial. Então, a gente vê aí que pessoas que têm maior posse têm mais possibilidades, né, de momento de lazer, tem várias práticas a seu dispor. Pessoas que estão na vulnerabilidade social, muitas vezes não têm esses espaços, né, tão perto da sua casa, a possibilidade de fazer um exercício físico, a possibilidade de se conectar com outras pessoas. Nem sempre isso é facilitado para essas pessoas. Então, a gente está falando de uma segregação espacial. Pessoas com melhor poder aquisitivo de um lado, pessoas com menor poder aquisitivo do outro, certo? Então, a gente consegue compreender isso. E a gente percebe o quê? Uma desigualdade, uma disparidade aí entre as classes sociais. E, automaticamente, também a questão desse acesso a essa infraestrutura, né? Infraestruturas seguras, adequadas aí que muitas vezes não se tem. Muitas vezes estão lá depreciados os espaços, às vezes até existem, mas não tem a manutenção desses espaços. Como que eu e minha família, e meu filho, e meu sobrinho, e meu irmão, e meu esposo, e minha avó, e meu pai, e minha mãe, para um espaço desse, se não me causa o mínimo de segurança possível, né? Então é isso, é nesse sentido que a gente tem que observar. Interessante, né? Muito bem. Vamos para a questão de número 2. E na questão de número 2, agora gostaria de ouvir aqui as vozes femininas da prof que está aí, das estudantes, né, das moças lindas e maravilhosas que estão aí junto comigo nessa aula. E aí, em 5 segundos, nós vamos ler juntas, ok? Força feminina agora? Então, bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. A epidemiologia da atividade física congrega métodos de áreas como a estatística e as ciências da saúde para descrever as condições de saúde e investigar fatores determinantes em populações. Um de seus objetivos fundamentais é avaliar o impacto de ações preventivas e fornecer dados para a criação de políticas públicas eficazes que controlem problemas de saúde pública como o sedentarismo. Olha que impactante essa informação, né? Então, um dos objetivos fundamentais aí é a gente saber avaliar, né, o impacto das ações que são preventivas, né, que vão evitar aí fazer parte desses dados, e fornecendo informações, aliás, né, dados importantes para nessas políticas públicas aí, que sejam capazes de controlar esses problemas, né, de agravar esses índices, tá? Como o caso do sedentarismo, certo? Então, vamos avaliar então essa questão. O que a questão pede, Profires? Ela pede isso aqui, gente. Olha lá, vamos comigo aqui, raciocina aqui junto comigo, olha. No contexto da vigilância epidemiológica, vigilância, tá? Um olho no peixe e o outro no gato. A correta aplicação do estudo da distribuição da atividade física em uma população permite ao gestor público, então agora a gente está pensando como um governador, a gente está pensando como um presidente, a gente está pensando como órgãos competentes que são, né, para intervirem de forma positiva aí, utilizando aí dessa vigilância. Então, a pergunta que não quer calar, né? O que nós queremos aí? Nesse contexto da vigilância, caríssimos, vigilância epidemiológica, a correta aplicação de um estudo de distribuição da atividade física. Então, eu vou mapear as cidades, né? Vou distribuir espaços de lazer, vou distribuir espaços para que haja a possibilidade da prática do exercício físico, né? Como forma aí de melhorar esses índices, né, da população. Isso permite ao gestor o quê? O que vai permitir a quem tem o poder, né, da caneta, né, o poder de mudar as ações aí para beneficiar a minha comunidade, o meu bairro, o meu estado, o meu município, enfim.
o meu distrito. Então, letra A. Determinar a intensidade metabólica exata de cada indivíduo isoladamente. Gente, intensidade metabólica, como que funciona o meu organismo de forma individual? É um pouco meio complexo, né? Muita gente, a população é enorme, né? Letra B. Identificar os grupos aí demográficos, localizações geográficas com a maior carência de intervenções, ou seja, onde é aquele grupo que tem que ter uma intervenção para melhorar a saúde daquela população? Isso é uma boa resposta, né, gente? Também acho. Letra C. Eliminar a influência de fatores genéticos no desenvolvimento de doenças crônicas. Sério, gente? Já chegou nesse nível? Já conseguimos eliminar fatores genéticos que vão dar essa predisposição para o sedentarismo, para a obesidade, para doenças crônicas? Será? Acho que ainda não, né? Letra D. Substituir o tratamento aí clínico de doenças pela prática de exercícios recreativos. Então, quando eu vou ao médico, eu vou substituir simplesmente de vez em quando eu vou lá no parquinho e faço um exercício, uma brincadeira, um joguinho. Não funciona assim, né, gente? E letra E, priorizar exclusivamente as variáveis psicológicas em detrimento de variáveis demográficas. Então, será que é isso? Não, né? Então, a resposta correta para o nosso questionamento lá em cima, que diz aí em relação ao que permite ao gestor público, é a letra B. Então, permite a ele que ele possa identificar quais são esses grupos demográficos, né? As regiões, os espaços, né? O que tem naquela região, ou o que falta naquela região, que causa, que eleva os índices, né? Alarmantes aí relacionados à saúde, né? Que está tendo algum problema relacionado à saúde. E aí ele vai fazer localizar de forma geográfica, né, esses espaços, qual é a maior carência que tem aí de intervenções e vai atuar naquele ponto, né? Vai vir com propostas, né, com ações públicas para melhoria das condições de saúde pública daquela região. Muito bem. A gente tem que pensar assim também, né, gente? Muito bem. Questão 3, agora eu quero a companhia de todos os rapazes nessa questão. Isso inclui o professor que está aí na sala, né? Inclui aí cada um dos nossos estudantes, todos os meninos, né? Lindos e maravilhosos que estão aí. Então, bora lá comigo no 5, no 4, no 3, no 2, no 1. A mudança para um estilo de vida ativo não ocorre de forma súbita, certo? Não é da noite para o dia, né? Mas através de um processo dinâmico. No modelo de estágios de mudança, o indivíduo passa por fases que vão desde a total falta de intenção até a consolidação do hábito. Compreender se alguém está na fase de contemplação, ou seja, ele pretende aí mudar nos próximos meses, ou de ação, já iniciou a mudança e é vital para a abordagem pedagógica ou clínica. Muito bem. O que a questão pede, Profires? Vamos lá. Um indivíduo que reconhece a importância da atividade física para a saúde, mas que constantemente adia o início da prática para o próximo mês, alegando falta de tempo, situa-se no estágio de... Então, esse indivíduo, essa pessoa, ela está adiando. Semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, semestre que vem eu inicio. Essa pessoa está na letra A, na pré-contemplação, pois não há qualquer movimento físico sendo realizado? Será que esse indivíduo está na letra B, da ação, visto que ele possui o conhecimento cognitivo sobre os benefícios da saúde? Ou ainda, ele está na letra C, da contemplação, caracterizado aí pela intenção da mudança sem a efetivação, sem de fato colocar aí, dar o primeiro passo, né? Sem a efetivação imediata de passos práticos. Ou ele está na letra D, na manutenção, uma vez que o pensamento sobre o exercício é mantido de forma recorrente. Ou ainda, para fechar, ele está na letra E,
na preparação, dado que a desculpa de falta de tempo indica um planejamento de agenda. Como que está esse indivíduo, gente? No próximo mês eu faço exercício físico, no próximo mês eu inicio, né, a minha dieta, no próximo mês esse indivíduo está na letra C, está contemplando ainda, está no mundo das ideias, né? Então está caracterizado aí pela intenção de mudança sem efetivação, ele não colocou aí, não deu o primeiro passo. E aí, para a gente fechar, a gente tem aqui uma questão, né, subjetiva para vocês pensarem, colocarem a cabecinha de vocês para pensar e responder aqui para mim, né, com base em tudo que a gente conversou na aula, viu nas questões, viu no vídeo, tá? Com base na definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, gostaria que vocês, caríssimos estudantes, expliquem aí por que a simples ausência de enfermidades não é o suficiente para classificar um indivíduo como saudável. Ah, eu não tenho doença, por quê? Se a sua resposta ela chegar próximo disso que eu vou mostrar para vocês agora, vocês entenderam perfeitamente aí a ideia, ok? Porque ela é definida, a saúde, né? Ela é definida como um estágio completo de bem-estar. Esse bem-estar ele é físico, ele é mental e ele também é social. E não apenas a ausência de doenças, tá? Assim, as dimensões psicológicas e sociais são igualmente determinantes para a condição de saúde humana. Então, basta eu entender o que é saúde. Tudo bem? E aí, para dar uma reforçada nesses nossos conhecimentos no material complementar de hoje, vocês, caríssimos estudantes, poderão aprofundar os seus conhecimentos assistindo a um vídeo, tá? Onde está lá no meu canal, então acompanhem lá, compartilhem, divulguem aí aos seus conhecidos, curtam lá, onde a gente conversa mais um pouco aqui, montei aqui, tá bem interessante essa conversa, aonde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo, dá para ouvir esse podcast. Então, é um podcast sobre o sedentarismo mata tanto quanto o cigarro. Então, fiquem alerta, vão lá, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, curtam aí, tá lá no meu canal disponibilizado para vocês nesse link. E também tem um outro material para reforçar esse conhecimento, que é um artigo aí sobre epidemiologia, atividade física e saúde, que está no material de vocês também. Façam a leitura, façam análise, façam mapas mentais, mapas conceituais, aprofundem os conhecimentos de vocês. Quem sabe se nós não teremos aí, caríssimos estudantes, cientistas voltados aí, vem aqui comigo. Cientistas, pode deixar o slide no fundo, diretor. Isso. Cientistas que vão aí trabalhar e vão trazer soluções aí nessa área aí da epidemiologia. Por que não? Incentivados aí pela Prof. Iris, eu vou ficar muito feliz em saber disso. E aí uma mensagem para vocês que eu sempre vou deixar aqui, que diz o seguinte: o movimento, ele é o quê? Um antídoto contra a fragilidade humana. Então, transformar o comportamento das massas é a ciência de salvar vidas em silêncio. Essa mensagem que eu deixo para você refletir hoje nessa nossa aula, e a gente se encontra na próxima aula aí cheio de energia, cheio de disposição para as práticas e também para o conhecimento. Tchau!